Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a segunda semana do PET de volume 2, tá? Que foi disponibilizado para vocês. Vamos aqui então à semana 2. Nós vamos ver as crenças religiosas e filosofias de vidas e vamos aprender a analisar as filosofias de vidas, manifestações e tradições religiosas, destacando seus princípios éticos para o pleno desenvolvimento da cidadania. Bom, aqui nessa atividade da semana 2 tem uma breve apresentação do que é a ética da reciprocidade. Então vou ler aqui um trechinho, que é um texto pequeno, tá? Sabemos que as religiões são diferentes entre si. Seus princípios podem variar de acordo com suas culturas, a quais estão relacionadas, com a época em que surgiram, com o contexto social e pelo momento que os fiéis vivem, né? Existe um princípio que é comum, que é o da ética e da reciprocidade, também chamado como regra de ouro. Ela se refere ao tratar os outros da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Aqui abaixo tem um diagrama que fala algumas das frases relacionadas às religiões e filosofias de vida. Por exemplo, tem o zoroastrismo, o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o santo daime, o kardecismo e o candomblé. Então aqui tem uma frase de cada uma dessas religiões ou filosofias de vida, ou seja, que não tem só religião. Tem alguns aqui que não são considerados religiões, são só filosofias de vida, que também são muito importantes, tá? Isso fique claro para vocês. No caso, eu vou estar aqui apresentando para vocês agora as atividades. A número 1. Os quadrinhos a seguir apresentam exemplos de ações antiéticas. Um país abençoado pela natureza, você deve estar pensando que nesse país todos são muito felizes. Infelizmente, a realidade não é bem essa. Então aqui é um quadrinho da Turma da Mônica, né? E de imediato mostra aqui uma pessoa que tem uma atitude antiética, né? Que ela vende uma imagem que não é a real imagem dela. Abaixo aqui nós temos uma outra aqui que a pessoa não perde a partida, mas ele parece estar trapaceando. Então a Mônica vai dar uma bufeteada. Na outra, tem um adulto aqui que tem uma fila de carros, vários esperando a sua vez de passar, e o outro vai, acelera e vai na frente pela mão errada, provavelmente. Aqui tem um outro se gabando de ser um funcionário fantasma. Para quem não sabe, funcionário fantasma é um funcionário que recebe o salário sem ir trabalhar. A gente vê isso muito, né, naqueles escândalos, né, de políticos corruptos. Isso, infelizmente, é uma realidade aqui no Brasil. Muito triste isso. Aqui tem outro que vende coisas duvidosas, né, sem nota fiscal. E tem um outro aqui vendendo lugar na fila para idosos, né? Então tem gente doente, gente idosa ali já há tempo na fila esperando, mas ele chegou antes e está querendo vender para quem quiser pagar. Tem a questão do lixo e dos políticos, né, discutindo aqui aumentos abusivos e irregulares a favor deles próprios. Então vamos aqui. Lembre-se lembre-se do que você estudou sobre ética e reciprocidade. Pessoas que seguem esses exemplos poderiam cometer atos semelhantes aos apresentados na tirinha acima. Por quê? Então, pessoal, pessoa que é ética, que é recíproca, ela tem valores internos e ela pratica isso de se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Isso parte da mesma linha de raciocínio. Então, se essas pessoas fossem éticas, fossem morais, elas jamais, né, cometeriam atos semelhantes com esses, tá? De acordo com o que está aqui na tirinha. Vamos aqui, tem uma letra A agora. Escolha duas das situações apresentadas nos quadrinhos e explique como as pessoas deveriam agir caso seguisse a ética e a reciprocidade. Então, por exemplo, eu dei vários exemplos aqui para vocês. Aqueles exemplos lá tem a situação 1 e a situação 2 que você precisa colocar. Por exemplo, aquele que furou a fila dos carros. Ele deveria guardar como todos os outros. Então, isso é um exemplo que você pode colocar na questão 1. Ou outro exemplo que você escolher.
Outra questão aqui é da pessoa passa do lado da lixeira e joga o lixo no chão. Então, aqui, ele poderia simplesmente pegar o lixo e jogar no lugar correto, né? Em vez de poluir o meio ambiente, né? O ambiente que nós habitamos. Isso também é meio ambiente. Vamos aqui agora, então, para a questão 2. Leia com atenção o texto a seguir. Eu vou ler só o texto aqui para vocês e vou explicar o que significa, né? A unidade da igreja em meio ao caos da pandemia em Manaus. Março, abril de 2021. Aqui fala, né, esse relato, que quando esse texto chegar, espera que a situação já esteja, quando esse texto chegar até você, essa situação de Manaus já esteja mais controlada. Felizmente está, né, mais controlado do que estava na época. Então aqui fala a respeito da atuação evangélica, né, dentro da pandemia ali no estado do Amazonas. Foram inúmeras doações, medicamentos, alimentos, suporte, né, para os familiares das pessoas que estavam internadas, como com alimentação, algum apoio psicológico. Tudo isso daí faz parte, né, de princípios éticos e da questão de se colocar no lugar do outro, certo? E aqui no final tem uma frase: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas ações e glorifique ao Pai de vocês, que estás no céu. Está aqui Mateus, ponto 16. Então, isso daqui é uma frase que daqui a pouco vocês vão compreendê-la melhor. O texto acima retrata a ação conjunta das igrejas evangélicas de Manaus, Amazonas, para o apoio aos necessitados durante a pandemia. Letra A. Circule no texto a parte que demonstra que essa iniciativa foi motivada por crenças religiosas no grupo. Olha aqui. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Então, essa é a parte que demonstra, né, que é para glorificar a Deus. Isso é uma forma de glorificar a Deus de acordo com a religião, tá bom? Então, vocês vão lá e circulam ela. Ou então, nesse caso aqui, se você já tiver com a apostila, você circula. Senão, você coloca a identificação da frase. Não tem muito espaço aqui para colocar, mas de forma resumida vocês podem colocar ela, que eu considero a questão respondida, tá bom? É a letra B. O fato descrito na reportagem pode ser explicado pela ética da reciprocidade. Justifique. Então, o que é a ética da reciprocidade? Se colocar no lugar do outro, né? Ajudar aquela pessoa que está muito doente ali, que às vezes está até entubada, por causa da Covid. A questão de se colocar no lugar daquele familiar que está numa agonia horrorosa, né? Que às vezes a pessoa passa semanas, dias, meses, né? Naquela situação antes de morrer ou talvez até de conseguir se recuperar, que seria uma boa situação ainda, né? Mas, então isso daí é a questão da reciprocidade que a gente tanto vê sendo falado aqui nessa disciplina do ensino religioso. Então, vocês podem responder isso aqui na B, que vai estar respondido da maneira corretíssima, tá bom? Pode ser de forma mais sintetizada, de forma mais resumida, mas a ideia central é essa. Vamos agora para 3. Falamos sobre ética da reciprocidade, enfocando nas tradições religiosas. É necessário refletir sobre pessoas não religiosas. Observe a imagem a seguir. Então, aqui tem a foto de uma pessoa, acho que é Charles Chaplin, né? Que não acreditava em Deus, mas assim mesmo praticava coisas boas. E tinha Hitler, né, que dizia acreditar em Deus, mas que praticavam coisas muito ruins, terríveis contra a humanidade. Praticou, né? Letra A. Na sua opinião, por que há pessoas religiosas que não seguem a ética da reciprocidade? Então, são pessoas vazias, né? Que se apegam nas questões religiosas para tentar mascarar, às vezes, a maldade que ela tem dentro de si. É o caso do Adolf Hitler, que é o exemplo que está aqui na questão para a gente. Então, o que há, né? Porque há pessoas religiosas, na minha opinião, é isso, né? São pessoas que gostam de vestir uma imagem de boa pessoa que está dentro da igreja, mas que na verdade não é. Isso acontece, infelizmente. Letra B. Pessoas não religiosas podem seguir a ética da reciprocidade sem com isso ferir suas ações.
justifique suas respostas. Então, são pessoas que praticam o bem. Às vezes a pessoa não acredita em Deus, é um direito dela não acreditar em Deus. Mas elas são pessoas éticas, ela se coloca no lugar do outro a todo momento, ela tenta ajudar quando possível, ela pensa lá na frente em ajudar, fala assim, nossa, eu vou ajudar os animais que estão na rua, vamos doar ração para os abrigos, vamos doar medicamento para aquele animalzinho que às vezes chega com doenças fáceis de tratar, né? Então, isso daí é um exemplo, tá? Entre tantos outros, que não necessariamente a pessoa é religiosa. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, pessoal.